Olá, eu me chamo Lúcia Helena, faço parte da Comissão Socioambiental e estarei aqui com vocês dando o quarto capítulo, né, da Laudato Si, que é sobre ecologia integral. Olá, eu me chamo Adilson Vilas Boas, eu estou atualmente como coordenador da Comissão Socioambiental aqui da Diocese de São José dos Campos, e juntamente com a minha esposa, vamos apresentar para vocês aí o quarto capítulo da encíclica Laudato Si, cujo tema é uma ecologia integral. Muito bem, então para dar início, tá, eu vou apresentar para vocês essa sequência que será a nossa apresentação. Para falar sobre o quarto capítulo da encíclica Laudato Si, uma ecologia integral, nós vamos abordar primeiro o que é ecologia integral e vamos passar por ecologia social, ecologia cultural, ecologia econômica, ecologia do cotidiano, ecologia humana e a justiça intergeracional. Todo esse contexto é que vai formar a ecologia integral. E para dar início, o primeiro aspecto importante que traz a Laudato Si é que tudo está interligado. Tudo na Terra, na nossa casa comum, forma um grande e complexo todo. E há uma rede de relações e conexões que perpassam todos os seres, ligam e religam todas as ordens de conexões, desde as mais simples até as mais complexas. Tudo está intimamente interligado. Todos os seres, mesmo os menores, estão envolvidos em laços de conexão. Nada existe fora dessa relação, porque tudo é criação divina, tudo é obra de Deus. E a Laudato Si diz que também há uma seguinte relação, porque não há uma crise social e uma outra crise ambiental. Existe, sim, uma única e complexa crise, a crise socioambiental. Outro aspecto importante da Laudato Si é a conversão ecológica. Como eu falei para vocês, existe uma crise socioambiental. E para enfrentarmos essa crise, cada um de nós precisamos de viver uma conversão ecológica. Nós necessitamos de uma conversão ecológica, já dizia o Papa São João Paulo II. A crise ecológica é, em primeiro lugar, uma crise espiritual, tendo o homem perdido o sentido de sua justa relação com o Criador. E assim, também perde a relação com sua criação. E a Laudato Si, o Papa Francisco enfatiza a capacidade humana do homem de superar essas dificuldades e encontrar soluções que podem levar-nos a uma mudança no nosso estilo de vida. E assim, podemos restabelecer essa relação com o nosso Deus e, consequentemente, com as suas criaturas. O terceiro aspecto importante da Laudato Si é a ecologia integral. Olha, falamos aqui sobre conversão ecológica. É a conversão ecológica que nos levará a uma ecologia integral. Nós precisamos perceber que cada gesto, cada atitude que tomamos em nosso dia a dia, quando combatemos o egoísmo, quando combatemos o consumismo, quando fazemos gestos de solidariedade com todos os seres humanos, principalmente para aqueles mais vulneráveis, quando respeitamos as criaturas de Deus e todos os elementos da natureza, quando fazemos tudo isso, nós estamos colaborando com uma ecologia integral. Portanto, ecologia integral presume também um desenvolvimento.
que é um desenvolvimento sustentável, presume um bem-estar social, presume a preservação da natureza. E é feita através de gestos simples, que quebra a lógica dessa violência, da exploração, do egoísmo. Vale ressaltar aqui que essa relação que estou me referindo sobre perceber essa interdependência, que tudo está interligado, perceber que nós precisamos de uma mudança no estilo de vida, que é a nossa conversão ecológica, e perceber essa ecologia integral, tudo isso não faz parte de um processo sequencial. Ela se dá na nossa vivência, ela se dá nas nossas experimentações, ela se dá na contemplação da criação divina. E é como se fosse um espiral em nosso dia a dia. Ele vai nos envolvendo à medida que nós nos comprometemos com o cuidado de nossa casa comum, de nossa Mãe Terra. Feita essa introdução, eu queria agora mostrar para vocês que existem outros documentos da Igreja Católica que falam da doutrina social da Igreja. Existem outras encíclicas que abordam temas que são tão importantes para a vida da sociedade. Aqui nós temos algumas encíclicas escritas por alguns papas. Temos aqui a encíclica do Papa Leão XIII, do Papa João XXIII, do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, que inclusive escreveu 3 encíclicas, do Papa Bento XVI. Temos aqui a encíclica do Papa Francisco. A segunda encíclica que o Papa Francisco escreveu é a Laudato Si. É a única encíclica, dentro de todas as encíclicas da doutrina social da Igreja, que é dedicada exclusivamente à questão ambiental. A encíclica Laudato Si, ela inclui todas as questões citadas nas encíclicas anteriores que falam sobre a doutrina social da Igreja. Porque o tema ecologia não está separado das demais esferas da vida. Portanto, a encíclica Laudato Si, ela nos desafia a ouvir o grito da terra, o grito dos pobres, através de uma conversão ecológica, de mudança no estilo de vida e também uma mudança na nossa sociedade. Ela traz um forte apelo à nossa atuação política para uma ecologia integral. E como eu disse, ouvir o grito da terra significa agir para que a poluição de todas as formas sejam diminuídas. Ouvir o grito da terra significa também que nós devemos nos ter preocupação com essa agressão que o planeta está sofrendo. Afetam a vida e também traz um grande sério risco para as futuras gerações. Atualmente, nós podemos ver, elas são mais visíveis nas pessoas mais vulneráveis, no caso dos pobres. Agora nós podemos dar início, então, a esse tema, primeiro pensando sobre a palavra ecologia. Ecologia integral. Primeiramente, vamos conhecer essa palavra ecologia. Ela vem do grego e foi criada pelo cientista alemão Ernst Haeckel em 1866, para designar a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Como se trata de um estudo que relaciona ambiente, nossa casa comum, ou planeta Terra, é interessante lembrar que a Terra possui cerca de 4 bilhões e meio de anos. E que os seres vivos surgiram há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. O primeiro ser vivo foi a bactéria. E o último desta cadeia evolutiva, e que surgiu há apenas alguns milhares de anos,
é o Homo sapiens, ou seja, nós, seres humanos. Nós somos, portanto, os caçulas da criação divina. Portanto, temos que nos lembrar que fazemos parte, junto com todos os seres vivos, deste ambiente, deste oikos, interferindo e sofrendo as consequências dessa interferência no sistema ecológico. Oikos quer dizer casa, logia, logos e estudo. Conhecimento, né? Conhecimento do ambiente, da casa, do planeta. Ecologia integral. Por que ecologia integral? Né? Manter a integridade a respeito com o ambiente e os seres vivos. A palavra integral vem do latim integralis e significa tudo completo sem perder nada. Prefixo in, de negação, tanger, toque, e o all, que relaciona a pertencimento. Uma ecologia onde tudo deve ser preservado, valorizado, respeitado. Hoje vemos as consequências de anos de ações humanas que perderam ou esqueceram esses valores, praticando ações com uma visão egoísta de acumulação, perdendo a noção do pertencimento a tudo que está à nossa volta. Assim, a ecologia integral abarca e trata todas estas ecologias que estão interligadas. Nós vamos ver cada uma. A econômica, social, ambiental, a ecologia do cotidiano, ecologia humana, ecologia cultural. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Laudato Si 139. Então, a ecologia ambiental, ela abrange o estudo de todo o ambiente. Então, o esquema que a gente está vendo aí agora, visa mostrar como a casa comum, a Mãe Terra, é constituída. Ela é formada por fatores bióticos e abióticos, ou seja, aqueles que possuem vida e aqueles que independem da vida. Abióticos, o A significa negação, então que independe da vida. Biótico possui os fatores que possuem vida, que são os seres vivos. A partir do surgimento dos primeiros seres vivos, começou a haver a interação entre eles e continua interagindo a todo instante entre esses fatores, né? Essa interação ocorre através de 3 fenômenos. O fenômeno químico, que representa a interação entre elementos químicos ocorrendo as reações químicas. Os fenômenos físicos da natureza, obtidos através da energia, luz, temperatura e outros. E o fenômeno biológico, que são todos os seres vivos, né, que os realizam. Esses 3 fenômenos, que durante milhares de anos foram interferindo no planeta, tornam-os o que temos hoje, né? O planeta que temos, que vemos e convivemos, que a gente conhece, é resultado da ação dos fatores abióticos com o fator biótico através desses 3 fenômenos. Nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Laudato Si 2. Resumindo,
no ambiente ocorrem a todo instante os fenômenos físicos, químicos e biológicos. Eles interagem entre si constantemente. Os dois primeiros são classificados como fatores abióticos, pois independem da vida. E o último fator biótico, que depende da ação do ser vivo. Para clarear a explicação, observemos como ocorre a fotossíntese. Podemos observar os três elementos, luz, gás carbônico e água, são fatores abióticos. Esses três são absorvidos pelas células do vegetal, que é o fator biótico. E no interior da planta ocorre a reação química, transformando tudo em glicose, que é alimento para o vegetal, e O2, que é o ar que respiramos, que é eliminado para a atmosfera. Além deste, podemos citar outros que o tempo todo ocorre sem que percebamos, mas sem ele não vivemos, a respiração. Neste processo, inalamos o oxigênio, que é eliminado pelas plantas através do processo de fotossíntese, e eliminamos o gás carbônico e vapor d'água na expiração. Ou seja, um processo inverso ao da fotossíntese. Outro exemplo de que acontece na natureza o tempo todo, que a gente também não percebe, é a decomposição da matéria morta. Os ciclos biogeoquímicos e tantos outros que acontecem. Dessa forma, a ecologia integral constata que tudo está interligado, não só no que se costuma chamar de natureza, mas também entre a natureza e a sociedade que a habita. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si. Nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância, quando resistem a integrar-se em uma visão mais ampla da realidade. Laudato Si 138. Então, aqui a gente tem a molécula do DNA, a estrutura do DNA, e aqui as moléculas que formam essa estrutura. Podemos comparar a informação genética com um livro da vida de cada ser vivo e de cada espécie. Então, aqui no slide a gente vai ver a comparação de códigos genéticos entre os seres humanos e alguns seres vivos. Ou seja, o quanto a informação genética de cada um é parecida com a nossa, seres humanos, né? Essa complexa bioquímica interna de cada ser vivo é, ao mesmo tempo, uma simplicidade biológica. Desde o surgimento do primeiro ser vivo, há cerca de 3,8 bilhões de anos,
essa informação genética veio sofrendo mutações e dando origem à grande biodiversidade que temos hoje. Essa variedade de seres vivos, microscópicos ou macroscópicos, né? Daí a afirmação do Papa Francisco que tudo está interligado. E também de São Francisco de Assis, que em 1225 escreve o Cântico do Irmão Sol, louvando a todas as criaturas, chamando-as de irmãs. Muito adiante, a ciência comprova que somos feitos de elementos da natureza: carbono, nitrogênio, oxigênio, água, fósforo e enxofre. Então, voltando aqui um pouquinho no slide anterior, aqui, ó, o oxigênio, hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio aqui, oxigênio, hidrogênio, esses são elementos químicos que estão na natureza, mas está na formação, nas células de cada ser vivo também. Então, tudo está interligado. A ecologia social. Essas fotos mostram algumas maneiras da interferência humana na natureza. A ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança as diferentes dimensões que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, desenvolvem-se as instituições que regulam as relações humanas. Tudo que as danifica comporta efeitos nocivos, como a perda da liberdade, a injustiça e a violência. Laudato Si 142. Então, o que a ecologia social faz? A análise da realidade mostra, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Com relação a isso, então, temos vários exemplos de acontecimento que tomamos conhecimento através das notícias. 1/5 das exportações de soja da Amazônia e Cerrado tem rastro de desmatamento ilegal. A cidade que vive sob os efeitos da lama invisível. Desigualdade e pobreza no Brasil, retrato de uma estabilidade inaceitável. Todas essas notícias que, infelizmente, diariamente recebemos têm como consequência maior afetar a vida e as relações sociais de várias maneiras. Quando uma árvore é derrubada, uma área desmatada, uma série de outros seres vivos são afetados, como pássaros, insetos, mamíferos, que faziam morada ou dali tiravam o seu alimento. Uma relação inteira e complexa da teia da vida é interrompida. Os seres humanos estão implicados nesta teia como ser vivo, que é as consequências a médio e longo prazo são mudanças no solo, na água, o clima, na qualidade do ar. Isso acarreta problemas sociais, gerando as desigualdades sociais. Então, essas imagens representam as consequências
da intervenção humana no ambiente, afetando enorme variedade de seres vivos. O clima e o planeta como um todo, tudo está interligado. Precisamos pensar nas gerações futuras que têm o direito a receber um planeta saudável. Para isso, é necessária uma mudança de valores, uma conversão ecológica. Toda lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Laudato Si 142. É necessário que a sociedade diminua o consumo, abandone o consumismo exacerbado, que o ser seja mais valorizado que o ter. Temos exemplificado nessas fotos vários tipos de resíduos que são lançados a toneladas diariamente na natureza. Resíduos estes provenientes do consumo exagerado de poucos, mas que afetam todos, trazendo doenças, pobreza, fome e destruição da natureza. Por isso é necessário que a sociedade repense essa forma de relação com o ambiente, a vida e o próximo. Na Laudato Si, o Papa questiona: poder-se-á, assim, esperar que legislação e as normas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes? Laudato Si 142. Bom, vou dar continuidade à ecologia cultural. No livro Conexões Ocultas, do Capra, este livro, o termo cultura tinha um significado de cultivo de cereais, de animais. No século XVI, passou a designar o cultivo da mente humana. E no final do século XVIII, esse termo cultura adquiriu um significado como se fosse um modo de vida particular de um povo. E a partir do século XIX, com o desenvolvimento da antropologia, ganhou um pouco de força essa última definição, continuando, portanto, a designar modos de vida específico. Quando falamos em ecologia cultural, não devemos nos prender somente aos prédios culturais, parques, espetáculos, shows. É muito mais do que isso. É importante que se respeite a cultura dos povos regionais. Segundo João Paulo II, a inculturação deve ser guiada por dois princípios: a compatibilidade com o Evangelho e a comunhão com a Igreja Universal, valorizando sua sabedoria e respeitando seu estilo de vida, a sua relação com o ambiente. O Brasil é uma nação fruto da destruição desses ecossistemas. Segundo o IBGE, o Brasil ocupa 1,7% da superfície da Terra, 47,3% da América do Sul. Seria muita ingenuidade a nossa acreditar que o meio ambiente apresentado hoje no Brasil é o mesmo lá em 1500, pois é de conhecimento comum que a natureza sofre modificações, tanto pelo tempo quanto também pela ação do homem. Tirando aí as catástrofes naturais, que são infrequentes, é a ação do homem que traz as maiores consequências para a natureza, modificando por inteiro a face do planeta, alterando o meio físico, meio químico, extirpando e transformando ecossistemas inteiros, apagando espécies, florestas, poluindo o ar, o solo e as águas com substâncias tóxicas e perigosas.
E a Laudato Si também traz para a gente que é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes, com as suas tradições culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Com efeito, para eles, a terra não é um bem econômico, mas um dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam. Um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, quando permanecem em seus territórios, são quem melhor os cuidam. Em várias partes do mundo, porém, são objetos de pressão para que abandonem suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agropecuários, que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. E o exemplo disso é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Temos um exemplo de desrespeito para com comunidades local, que cuidava tanto daquele lugar onde ela vivia. E por questões econômicas, teve seu espaço tomado, as suas lembranças e suas culturas desrespeitadas. Aqui nós temos a foto de uma procissão de Santo Antônio, que era tradição naquela comunidade, naquela agrovila. Vamos ver aqui na próxima foto, uma foto de satélite, onde ficava essa comunidade, a comunidade de Santo Antônio. Onde nós vemos aqui, nessa parte amarela, é onde ficava a Vila de Santo Antônio. E nessa outra imagem, o que está destacado na cor vermelha, é onde a usina Belo Monte foi instalada. Porém, para fazer essa estrutura de instalação, todo esse espaço foi tomado. Veja, onde estava a comunidade de Santo Antônio, ela foi cercada pela usina. Isso trouxe como consequência a implantação dessa usina hidrelétrica de Belo Monte, trouxe diversos impactos diretos e indiretos, bem como também a realocação inadequada do povo que morava lá e também da perda da cultura de comunidades tradicionais. Os moradores da agrovila de Santo Antônio foram diretamente afetados pela construção dessa usina. E os impactos, tá, na área foram grandes, de grandes magnitudes, inclusive, uma vez que os moradores foram obrigados a sair de sua localidade, perdendo laços culturais construídos há muito mais de 40 anos, além de sofrerem uma readaptação em outra localidade, com outra cultura. Ou seja, a ação humana para o econômico sobrepôs-se à questão dessa cultura, a questão da valorização dos povos que lá viviam, dos moradores que lá viviam. E aqui também temos outros exemplos, alguns exemplos, inclusive agora, de ordem que valorizam a cultura local, né? Desta forma, nós podemos citar aqui como positivo, né, alguns museus a céu aberto que valorizam tanto aí o ambiente como também a cultura local. Na Laudato Si 202, o Papa Francisco diz o seguinte para a gente: muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas, antes de tudo, é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença
e de um futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas condições, novas atitudes, novos estilos de vida. Surge, assim, um grande desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. Ecologia econômica. O crescimento econômico tende a gerar automatismo e a homogeneizar, a fim de simplificar os processos e reduzir os custos. Por isso, é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a realidade de forma mais ampla. Com efeito, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente. Mas, ao mesmo tempo, torna-se atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora. Laudato Si 141. As duas notícias que vemos aqui são notícias recentes, e quando observamos as consequências da atual economia global, que aprofunda essa desigualdade do planeta, nós podemos perceber que o Papa Francisco tem razão em propor uma séria discussão sobre o sistema econômico vigente. O Papa, assim, convida jovens empreendedores e economistas para fazer um pacto no espírito de São Francisco e Santa Clara, a fim de que a economia de hoje e de amanhã seja mais justa, fraterna e sustentável, uma economia que esteja a serviço das pessoas. Mas sobre a economia de Francisco e Clara, veremos nos próximos módulos do curso, que será dedicado exclusivamente a esse tema. Então, essas duas manchetes aqui de jornais diz que na pandemia os bilionários aumentaram sua fortuna. Enquanto isso, os pobres pagaram a conta. E também outra aqui, que durante a pandemia amplia a crise da desigualdade social no Brasil e também no mundo. O objetivo da economia global é o de elevar ao máximo a riqueza e o poder de suas elites. Já o objetivo do projeto ecológico é o de elevar ao máximo a sustentabilidade da teia da vida. E nesse esquema que apresenta aí no livro Conexões Ocultas, de Capra, temos aqui um exemplo de uma economia que se preocupa com a sustentabilidade. Nele é demonstrado todas as etapas da produção do café. Os rejeitos são reaproveitados para outros fins, ou transformados em energia, visando não agredir o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, ele realiza aí uma economia sustentável. Ecologia do cotidiano. A partir desses passos, agir individualmente, que é a conversão ecológica, agir socialmente, política e economia para a plenitude do homem e da casa comum, e agir pastoralmente, ações da igreja, de organismos e comunidades, a gente começa a praticar essa conversão no cotidiano, né? Então, esse esquema visa mostrar que através da conversão ecológica, que provém das mudanças de atitudes em nosso cotidiano,
através da consciência de que nossas atitudes interferem na vida do próximo, levando a solidariedade com os povos, o cuidado com o ambiente, vai gerando uma sociedade mais igualitária e com menor degradação. Então, as mudanças de atitudes que despertam maiores compromissos nos mais diversos espaços de ação vão levando a conversão e a mudança das nossas realidades. A ecologia do cotidiano podem ser realizadas ajudando nas atitudes que levam à conversão ecológica. Comprar somente o necessário, evitando o acúmulo e o desperdício. Reutilizar, reciclar, repensar modo de vida como alimentação mais saudável, buscando valorizar os produtos da região, reduzir os consumos de água, energia, reparar roupas e eletrodomésticos, em vez de comprar novos, se dá para reparar e reutilizar melhor, reintegrar lixo orgânico através da compostagem, acompanhar e defender políticas sociais e ambientais de sua região e de seu país, né? Agir politicamente também na sua região. Para se poder falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produz uma melhoria global na qualidade de vida humana. Isso implica em analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a sua existência. Os ambientes onde vivemos influem sobre nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho e no nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Esforçamo-nos por nos adaptar ao ambiente e quando este aparece desordenado, caótico ou cheio de poluição visual e acústica, o excesso de estímulo põe à prova as nossas tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz. Laudato Si 147. A Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos elaborou uma cartilha chamada Cuidando da Casa Comum, que trata todos esses temas aqui, ó: resíduo, energia, transporte, clima, alimentação, conservação da natureza, reaproveitamento, água, biodiversidade, consumo, consumismo e comprometimento. Ela traz sugestões simples de ações cotidianas que a gente pode realizar, né? Dando pequenos passos para essa conversão ecológica e tornando o nosso ambiente, o nosso bairro, a nossa cidade cada vez melhor. Você pode conseguir baixando no link expresso aqui embaixo. Ecologia humana. A ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante, a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem, porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece. Nessa linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o ambiente e com os outros seres vivos. Laudato Si 155. Na encíclica Centésimos Anos, o Papa São João Paulo II
fala em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. Não só a terra foi dada por Deus ao homem, que a deve usar respeitando a intenção originária de bem, segundo a qual lhe foi entregue, mas o homem é doado a si mesmo por Deus, devendo, por isso, respeitar a estrutura natural e moral de que foi dotado. A ecologia humana, ela tem o princípio do bem comum. A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum. Princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Laudato Si 156. Tem a ver também com o bem-estar geral da sociedade e o desenvolvimento de uma variedade de grupos intermediários, aplicando o princípio da subsidiariedade. Destaque entre esses grupos é a família, como a célula básica da sociedade. Finalmente, o bem comum exige a paz social, a estabilidade e a segurança proporcionadas por uma certa ordem que não pode ser alcançada sem especial preocupação com a justiça distributiva. Sempre que isso é violado, a violência sempre se segue. A sociedade como um todo e o Estado em particular são obrigados a defender e promover o bem comum. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem obrigação de defender e promover o bem comum. Laudato Si 157. A justiça intergeracional. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises econômicas internacionais mostraram de forma atroz os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional. Uma entre 4 mortes de crianças até 5 anos estão direta ou indiretamente relacionadas com os riscos ambientais. Este e outros dados sobre o impacto das mudanças climáticas para esta faixa etária são apresentados no levantamento da Organização Mundial da Saúde. Poluição atmosférica e saúde infantil, prescrevendo o ar limpo, publicado em 2018. O documento também indica que 93% das crianças do mundo vivem em ambientes com níveis de poluição do ar acima do recomendado pela organização. No Brasil, essa tem sido a causa de morte por ano de pelo menos
633 crianças na primeira infância. Esse dado referente somente ao ar que respiramos. Portanto, não estão relacionadas as mortes de crianças relacionadas aos problemas com a água, o alimento, o solo, o clima. O quanto é importante que a justiça intergeracional seja entendida como necessária e alcançada. Esses dados nós tiramos do site lunetas.com.br/justiça ambiental. Dessa forma, visando sintetizar tudo o que vimos, o esquema tem a intenção de demonstrar que a mudança começa a partir da base, ou seja, a partir de cada um de nós, agindo no seu local, impactando sobre uma cadeia de acontecimentos decorrentes da mudança de mentalidade e compreensão da importância desta atitude. Assim, a observância da ecologia humana e da ecologia cotidiana para a conversão ecológica, conforme afirma o Papa Francisco, a crise socioambiental afeta a humanidade. Portanto, necessita de uma conversão ecológica das sociedades humanas e das pessoas que as compõem. É preciso mudar de direção. Então, essas duas, ecologia humana e ecologia do cotidiano, você toma consciência e começa a realizar pequenos atos, vão levando a uma mudança estrutural. Essa mudança que aumenta a nossa percepção e sensibilidade com relação à realidade, nos leva a agir e interagir social e politicamente. A partir que desenvolvemos um olhar mais crítico em relação aos problemas ambientais. Tudo está interligado. Dessa forma, cada um agindo, vamos alcançar a ecologia integral. Bom, dessa forma, a gente encerra aqui o estudo do capítulo 4 da Laudato Si, Ecologia Integral. Os próximos slides são das referências que utilizamos e, na sequência, a gente vai encerrar de vez mesmo com a música Tudo Está Interligado. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está
interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, na fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum.